E agora vamos falar sobre o DNA próspero, que mais? O sucesso deixa pistas. Vou chamar aqui meu amigo Mesquita, Júnior Mesquita. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Vamos levantar, todo mundo ficar de pé, que senão a gente vai dormir aqui hoje, tá? DJ, cadê o PowerPoint? Eu deixei um caderninho de anotações com cada um de vocês. Todo mundo tá de posse? Porque tem coisas que eu vou passar que não estão nos slides. É para anotar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença. Eu sei que vocês poderiam estar em qualquer lugar hoje, poderiam estar em casa, com a família, com amigos, e decidiram estar aqui. Eu espero contribuir positivamente na vida de cada um de vocês e que vocês saibam que o melhor que eu tenho, eu vou entregar para vocês com todo o meu amor. Aceite isso de coração. Eu quero agradecer também a pastora Neia pela oportunidade de estar aqui hoje compartilhando esse conhecimento, no qual eu tenho me dedicado e tenho compartilhado essas informações para que o nosso povo seja liberto das dívidas, da escassez e tudo isso que é fabricado de uma maneira que a gente fique escravo dele. Porém, hoje a gente vai desmistificar, porque o sucesso deixa pistas, que é finanças do reino. Eu vou passar para vocês o que eu aprendi em uma faculdade de economia. Eu vou falar para vocês o que eu aprendi empreendendo há mais de 15 anos e vendo as regras de negócio que acontecem, que faz essas emboscadas que nós percebemos que acontecem. E o cheque especial, o cartão de crédito como uma isca que é fácil de ter acesso. Mas quando você percebe, a corda já estourou, né? Então, a maneira que você tem de cuidar disso é você saber que eu aprendi nos Estados Unidos com Robert Kiyosaki, autor do livro O Negócio do Século XXI. Nós queremos que você fique rico, que foi coautoria de Robert Kiyosaki com Donald Trump, e o livro mais conhecido de todos, que é o best-seller Pai Rico, Pai Pobre. Quem já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki? Muito bom. Um livro que realmente é uma aula de finanças. E a primeira pergunta que, quando eu estava no congresso, junto com o meu amigo aqui, Sérgio, foi muito curioso, que a pergunta que não se cala: quem aqui de vocês compraria um livro de finanças de um cara que no começo da sua carreira dormia dentro do carro porque não tinha dinheiro para pagar aluguel? Alguém compraria um livro de finanças de uma pessoa dessa? Pois é, mas ele não tinha resultado, ele ainda morava dentro do carro com a vida bem limitada. E aí o que acontece? Um dos ensinamentos, que é para anotar aí para vocês: fase não é fim. Quem está hoje endividado, você não está fadada a viver endividado para o resto da vida. Porque, como cristãos, nós sabemos também que nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Nós viemos aqui para governar no planeta Terra e tomar posse do que é nosso de direito. Então não tem porquê nenhum cidadão ter hoje dívida ou aceitar isso como algo que seja limitante na sua vida. Não aceite isso. Então fase não é fim. Fase não é fim. O que é que você precisa entender com isso? Não transforme uma derrota temporária em um fracasso permanente. Se você aceita ser o fracassado, o coitadinho, o vitimista, essa é a narrativa, essa vai ser sua realidade. Quer transformar sua realidade? Mude sua narrativa, mude a sua história e conte uma história de superação. A história de Robert Kiyosaki mostra uma limitação e ele transformou isso em superação. O modelo americano, o modelo hollywoodiano, você pode ver pelos filmes, tudo que acontece, é feito dessa forma, mas é uma história real, fatos reais. E você entende algo que é muito importante, que é: você define qual é a história que você quer contar. Você decide o final desse filme. Qual é a história que você quer contar, de superação ou de lamentação? Eu posso estar em um momento limitado, mas esse não é o meu fim, é uma fase. Eu aceito isso e tomo minha postura. Eu sou a imagem e semelhança do Criador, eu sou a centelha divina em ação, eu sou a tríade em Deus Pai, em Deus Filho e Espírito Santo, e nada nem ninguém vai impedir que eu governe no planeta Terra, que eu faça, que eu entregue o meu melhor e que eu consiga colher os resultados que a vida tem para me proporcionar. Não existe limite para um ser humano que busca. Se você não busca, realmente você não vai encontrar as respostas. Mas quem busca sempre vai encontrar. Então acredite e continue buscando. Não chegou agora, mas vai chegar. O que eu vou passar para vocês, o que ele ensina, que é algo muito valoroso, que é você entender que aprenda a fazer o que o banco faz com seu dinheiro.
Vocês aqui sabem o que eles fazem com seu dinheiro? Aprenda a fazer o que o banco faz com seu dinheiro. A gente aprendeu, quem é trabalhador CLT, que o FGTS é do trabalhador, sim ou não? Tá, então vamos lá. Para o nível de investimento, no governo Getúlio Vargas, o trabalhador teve seus direitos declarados, que isso é importante, e esse direito é constitucional. Porém, em nível de investimento, se você é um trabalhador, a empresa faz o recolhimento e a outra parte é recolhimento do trabalhador, não é isso? Do contra-cheque. E esse dinheiro vai para a Caixa Econômica como garantia. Essa garantia rentabiliza no ano 3%. 3% que a poupança rende 6%. Por que não dá igual a poupança? Aí nós aprendemos que os poupadores são perdedores, porque a inflação era 8,95%, mas os registros mostram que a inflação é acima de 10% no Brasil. Só que vocês não sabem. Por quê? Porque não te contaram isso. Fizeram você acreditar que o FGTS é do trabalhador e que você tem um direito que quando você for demitido, você pode tirar aquele dinheiro. Mas o dinheiro já é seu, você não tomou posse por quê? E aí quando você vai ver que esse mesmo dinheiro é subsidiado pela Caixa Econômica para financiar o crédito imobiliário. Pô, o banco pega o meu dinheiro do FGTS e empresta para financiar a casa própria. Bacana. Só que ele empresta 10,09. Então, ele te dá 3% e vende o seu dinheiro por 10,09. Em 35 anos, dá 350% de juros. Então, se você pega hoje um crédito na Caixa Econômica ou qualquer instituição, uma média de 10,09, que é a taxa menor que é da Caixa, você vai ter uma dívida de 100 mil, transformar em 350 mil ao longo de 35 anos. Comprar e pagar 3,5. Tá bom para vocês? Então pronto. Então, isso é o chamado juro composto. Para avaliação imobiliária, você tem um entendimento que é muito importante. A Caixa Econômica já garante o preço futuro desse imóvel, mas você está pagando hoje um imóvel que ainda não valorizou, mas a dívida já valorizou, né? Vale 3 vezes mais. Então, você entender que é isso o que ele está fazendo com o seu dinheiro. Ele lhe deu 3% de rendimento anual e está te cobrando 10,09. Então, o que é que você pode ver? Quando você vê o modelo americano, que desde 16 anos de idade um pai pega seu filho e abre uma conta em uma corretora e investe aquela conta do seu filho como uma poupança que existe aqui, né? Só que ele compra as ações das empresas. A gente não foi educado a comprar a Vale, Vale do Rio Doce, Eletrominas, Usiminas, Petrobras, Banco do Brasil. A gente não foi educado para isso. Mas quem já assistiu Barsi, né? Que era o ex-engraxate da Paulista, hoje um idoso com 82 anos e um homem mais ricos, né? Que ele chega a ganhar R$1 milhão por dia de dividendo, que ele aprendeu o segredo dos juros compostos sendo um credor. Mas ele começou a carreira dele como engraxate da Avenida Paulista, que engraxava os sapatos dos corretores da Bolsa de Valores daqui do Brasil. E ele foi percebendo que qualquer investidor a médio e longo prazo, ele é credor. Mas a gente não aprendeu isso, a gente aprendeu o segredo do juro composto sendo um devedor. Quando a gente vai fazer o cálculo de um carro, a gente já sabe o exemplo da casa própria. Quando a gente vai para um carro, que você entende que um carro tem 52% a 56% de impostos, estaduais e federais. Quando você pega esse número e vê que você comprou um carro de 100 mil, 56% é imposto. Quando você pega os juros do banco, que esse carro vai sair de 100 mil para 150 mil, em 60 meses você deu 50% e tem uma dívida. No final, você deu 50% do banco, só de juros, e o carro depreciou em 5 anos 10% por ano, 50%. Você perdeu um carro, uma para a montadora que fabricou o carro, e você perdeu o outro 50% para um banco. Você tem um carro com 5 anos de uso e perdeu um carro para o mercado. Então você entende, existe as ratoeiras, as armadilhas, que é exatamente para vocês, dominados pela emoção, para vocês serem uns consumidores compulsivos e que realmente
qualquer um cairia nessas armadilhas se não tiver esses conhecimentos. Então, quando você entende que o sistema financeiro ele cria essas armadilhas, mas para uma pessoa que está aprendendo com Magnólia sobre sair das dívidas, de ter as suas planilhas, de ter o mapa, a direção dos seus investimentos, de saber que quanto gasta no combustível, na prestação da casa, as despesas de alimentos, o lazer, e tudo isso fracionado, como ela mostrou naquela pizza, você consegue ver tudo isso acontecer. Então, se os brasileiros aprenderam com o modelo de endividamento, só é mudar. Você troca o chip da TIM, bota da Vivo. Tá? É assim. Tira o chip do devedor e vamos agora colocar o chip do investidor, mas não um investidor qualquer, um investidor inteligente, que aprendeu hoje com Magnólia de saber como sair das dívidas e começar a organizar sua vida financeira daqui para frente. Porque fase não é fim. Ninguém está fadado para viver endividado pro resto da vida. E precisa isso dar um basta. É o dia do chega. Eu não suporto mais, eu quero mudar minha realidade e hoje eu decido mudar isso. Eu preciso ter um método, um plano, uma estratégia, uma ação direcionada para o resultado. Porque se você não decidir hoje, vai continuar a mesma história. Não tem como mudar a história se você não criar um novo hábito, um novo comportamento e um novo conhecimento que seja aplicado. Porque conhecimento é importante. Conhecimento com ação traz a transformação. O conhecimento sem aplicar, você não tem vivência, não tem experiência. Então, isso não tem o poder de transformar. E isso é interessante que nós vamos perceber isso. Seja um investidor inteligente com a renda variável em dólar. Eu fiz algumas simulações, comecei a fazer isso, testei e validei. O que é que o banco está fazendo com o seu dinheiro, além da casa própria, que você já sabe o exemplo, e o exemplo de um carro? Você vai saber agora sobre as agências. Eu fui corretor Bradesco Seguros, minha maior escola de vendas e de negócio foi na Bradesco, eu sou muito grato pela instituição. Se vocês não sabem, todo o sistema financeiro tem a sabedoria do povo judeu. Esse povo tem a sabedoria milenar e você sabe que esse povo foi escravizado, como o nosso próprio povo foi escravizado também. Porém, eles se libertaram dessas dívidas, eles se libertaram da escravidão e eles conseguem hoje deter 83% da fortuna mundial. O que é que a gente precisa aprender com esse povo? Os Estados Unidos da América é um dos países mais poderosos, é uma superpotência mundial. E exatamente porque os ensinamentos, muitos judeus foram nessa época para lá e esses ensinamentos foram compartilhados. Infelizmente, a gente não teve acesso, aqui como brasileiros, de um povo tão sábio com a parte das finanças. Então, se você for ver uma seguradora hoje, como uma Porto Seguro, uma Bradesco Seguros, um banco, Bradesco, Itaú, são descendentes de judeus. Esse povo sabe gerir dinheiro e vocês precisam entender como é que funciona. Então, não sei se vocês estão assistindo sobre o que aconteceu com o Banco Master, o maior histórico de corrupção dos bancos. Pode acontecer o colapso do sistema financeiro. Na prática, o que está acontecendo é mais um golpe para poder financiar a campanha política de 2026. Junto com a Copa do Mundo, pão e circo para o povo e vamos arrebentar o mercado. É isso que se espera. Mas para quem está colhendo conhecimento e buscando orientação e trabalhando uma fé inabalável, isso vai ser tranquilo, porque só fazem marinheiros bons no mar agitado, né? Então eu vou fazer isso, a turbulência tem que acontecer. O que eu quero trazer para vocês é essa realidade aí. No Brasil e Estados Unidos existe uma grande diferença, a diferença é cultural e isso a gente vê. Isso que aconteceu do Banco Master não poderia ter acontecido desse golpe. Por quê? Para existir, quando eu trabalhei no Bradesco, uma das coisas que eu aprendi, eu não trabalhei para o banco, eu trabalhei para a seguradora. E uma das coisas que tem para uma seguradora existir, ela precisa ter uma reserva de caixa, reserva de valor, que é no Banco Central. É a garantia. Por quê? Vamos abrir um banco? Vamos abrir um banco, a gente pega o dinheiro de todo mundo, depois diz que o banco quebrou e lá sai com o dinheiro.
o Banco Central veio para regulamentar isso e fazer isso. O lastro financeiro tem que ser protegido pelo Banco Central. Você vai colocar o dinheiro. Então, se você tem conta hoje no Bradesco da Calçada, no Itaú da Calçada, aquela agência, o que tiver de ativo, de depósitos, investimentos, contas, aplicações, ele tem que ter essa reserva física no Banco Central para estar com o dinheiro de vocês. Por quê? Porque se ele sumir, quebrar, o Banco Central vai e repara. E por que não fizeram com o Master? Mentira, é fraude. Tem um maior histórico de corrupção. Existe um fato muito relevante sobre o Banco do Brasil está tomando o maior calote da história. Não sei se vocês... Não aparece nos jornais. Uma empresa ligada à Braskem. E o crédito foi concedido. Isso é bom ou ruim? É ruim para o Banco do Brasil, porque ele vai fechar o trimestre ou o ano no prejuízo. Mas para quem é investidor é ótimo, porque você vai comprar as ações baratas e esperar corrigir, porque vão aplicar no mercado. Essas são as estratégias de um investidor inteligente. Então, quando a gente sabe que o seu dinheiro que está na poupança, o seu dinheiro que está parado, o que é que o gerente diz? Não, deixa um saldo lá na sua conta. Aí você chega, eu vou deixar o dinheiro na conta para quê se não tem rentabilidade? Aí quando você vai para o mercado financeiro, que hoje opera como trader, na Bolsa de Valores asiática, europeia e americana, você vê que ele pega o dinheiro, não tem a garantia do Banco Central, ele pega o dinheiro de todo mundo aqui, está negociando na Bolsa de Valores, e ele rentabiliza de 6% a 8% sobre o montante de todo mundo que é correntista. E ele te deu quanto de volta? Nada. Mas você não sabe. Então, o que Robert Kiyosaki ensina é exatamente: aprenda a fazer o que o banco faz com o seu dinheiro. Ah, se ele faz as operações como trader. Mas eu não sou trader. Mas hoje existe o copy trader, uma estratégia que você pode automatizar e colocar e começar com $100. Você pode ir aumentando e ter as planilhas e direcionar isso mês a mês. Quando a gente fala de uma rentabilidade acima de 1%, é fraude. E quando eu digo para vocês que você pega nos Estados Unidos uma Nvidia, uma Tesla, uma Microsoft, que ela rentabiliza de 6% a 8% ao dia, 1% é muito? O dia, Tesla movimenta de 6% a 8% ao dia, para cima ou para baixo. Então você entende, é uma realidade de 1% para o Brasil é muito, mas para lá não é. O que tem históricos é de 20% a 30%. Eu participei desde 2024 dos últimos relatórios da Nvidia e vi ela bater recorde trimestral de forma ininterrupta e mesmo com o histórico que estava pós a pandemia e todo esse histórico. Então, as empresas de tecnologia, para hoje você ter o celular na sua bolsa, você precisa de um chip da Nvidia. Se você hoje usa um carro para bater a chave, precisa do chip da Nvidia. Se você precisa hoje da televisão para assistir um programa de TV, você precisa do chip da Nvidia. E por que você não tem a ação da Nvidia? Porque não te ensinaram a serem investidores inteligentes. Porque pode acabar tudo no mundo, mas se você tiver com seu celular, seu notebook, sua televisão, as pessoas que precisam de comunicação, a gente sempre vai consumir um produto dessas empresas. Então, quando a gente vê que isso é uma realidade, isso não é mito. Não querem que vocês saibam. Por quê? Porque isso liberta. Então, se você vive uma experiência que você não sabe o que estão fazendo com seu dinheiro, agora vocês sabem. Eu não quero trazer para vocês essa resposta que agora você vai... E agora eu vou para onde? Vou acreditar em você? Não, viva a sua jornada. Comece a fazer. Hoje eu tenho uma programação financeira, tenho um método, eu vivenciei isso. Eu aprendi algo na faculdade de economia, eu aprendi numa faculdade de administração, numa pós de gestão empresarial, leitura de 70 livros, criar um método DNA Próspero e percebi que depois de ter feito tudo isso, minha vida não fazia sentido nenhum. Que eu tive 3 negócios que eram lucrativos. E numa segunda-feira eu não consegui levantar de uma cama. Você pega como, Júnior? Você tem, quando liga a televisão,
8 milhões de desempregados no Brasil, e você é dono de 3 negócios e não levanta da cama porque você tá... Eu tive burnout, eu estava exausto. Eu não vi sentido nenhum na minha vida com 3 negócios e com 6 pessoas dentro, 22 terceirizados, cuidando de um time de quase 30 pessoas. Não faria sentido. Quando eu fiz as minhas formações como analista comportamental, como terapeuta, como hipnólogo, com o meu amigo, que nós fomos para os Estados Unidos para ver Tony Robbins e vivenciar uma jornada do autoconhecimento para buscar alta performance, eu descobri, agora faz sentido. Aquele homem que não conseguiu levantar na segunda-feira, não era de ressaca, nem de farra, de final de semana, não. Eu não sentia sentido. Quando eu fiz a minha primeira palestra, que eu compartilhei os conhecimentos, eu percebi, agora sim, faz sentido. Tudo que eu construí na minha visão mercadológica, estratégica, comercial, que eu aprendi com os meus pais, numa faculdade, com os meus familiares, era uma visão que era limitada, porque era só para mim. E hoje saber o que eu aprendi, o que eu transformei e o que eu tenho, faz muito mais sentido estar servindo a todos vocês aqui com o que eu aprendi, para trazer clareza e transformar a vida de cada um de vocês. Então, isso me faz levantar da cama todos os dias, com ou sem resultado, porque eu sei que o resultado chega. E eu quero compartilhar isso com vocês, que se está faltando motivo, arranje o motivo. Porque viver uma vida limitada, você precisa muito mais motivo. Motivo vem de motivação. Motivo para agir, ação. Não tem motivo, vai estar chovendo. Eu aprendi isso na Bradesco Seguro, que foi muito importante assim. Corretor, segunda-feira está chovendo, você faz o quê? Não vou sair não porque está chovendo. Não, você vai atender dentro do shopping, que lá está coberto. Entendeu? Faça as ligações e agende os atendimentos para o dia seguinte. Mande os e-mails, faça suas prospecções, mas saia para... Quando a gente vai para o mercado como multinível, você ouve, o que é que o líder diz? Apresente sua proposta para pelo menos 2 pessoas. É impossível você não gerar resultado se você sair com motivo para agir. Qual o seu motivo hoje? Anota aí. É o seu filho? Viver a vida que você deseja? Se você não tiver motivo, nada vai fazer sentido. Então é melhor desistir de tudo. Porque quando você sabe que você foi empoderado pelo Criador, que Ele é o dono do céu e da terra, que você nasceu para dar certo, que você é um vencedor, uma vencedora, e que nada nem ninguém pode impedir que você realize os seus sonhos, os seus desejos, só você mesmo pode se sabotar para não querer ter isso aí. Porque a promessa divina é que você veio para governar e você veio para receber o melhor que tem nessa terra. E isso, eu escrevi aqui até esse livro que fala sobre isso. Você nasceu para dar certo. Nós nascemos para dar certo. E nada vai impedir que você realize todos os seus sonhos, seus objetivos. Porque os seus objetivos é algo divino. Eu aprendi com Napoleão Hill sobre isso, que ele diz: se sua mente tem o poder de criar e imaginar, se nós chamamos nosso Deus de Criador, a sua mente pensando e imaginando é a centelha divina em ação. E a centelha divina em ação tem o poder de criar e co-criar com Deus. Deus já criou tudo, nós co-criamos por quê? Porque nós fazemos o que já está pronto, nós precisamos materializar. E isso só acontece quando você tem um desejo ardente. O desejo ardente não é você querer, você quer ser próspera, você quer ser rico, você quer o relógio da moda, você quer a roupa. Não. Você quer ou quer muito? Você quer a casa dos sonhos, a mansão? Você quer ou quer muito? Você quer muito ou você tem um desejo ardente? Não tem nada que me pare para realizar algo que está no fundo do meu coração, porque tudo que eu sinto e desejo é vontade divina, e isso deve ser manifestado, deve ser realizado. Então, eu percebi isso quando eu fiz esse material aqui, que esse ensinamento faz no exercício diário de empoderamento. Eu vi uma vez que essas 3 atividades estavam tudo andando, tudo bonitinho, tudo certo. Daqui a pouco, um cliente com 12 anos cancela um contrato com 20 e poucas máquinas que eu alugava. Se cada máquina hoje custa 5 mil, eu tinha 24, dá uns 100 e poucos mil. Então
eu aprendi algo que é sábio, que isso é muito importante vocês anotarem aí. Se eu sei como ter um negócio que em máquinas e equipamentos e instalações custa de 120 a 150 mil, minha mente já sabe como criar um negócio de 150 mil. A pessoa que deve hoje 100 mil, ela sabe como ser uma endividada, devendo 100 mil. Se você deve hoje meio milhão, é porque você sabe como dever meio milhão. Se você hoje tem uma dívida de 1 milhão ou a dívida impagável, é porque você sabe como dever 1 milhão. E do mesmo jeito que você sabe como dever, você sabe como construir. É só você virar a chave. A chave do endividado é a dívida que você tem hoje é a capacidade que você tem de ganhar. Então, repita comigo, a capacidade que eu tenho de dever é a capacidade que eu tenho de ganhar. Se você deve 30 mil, você tem como ganhar 30 mil. Você só tem como gastar aquilo que você já foi programado. Só que você está usando o chip errado. Você está usando o chip do devedor e não do investidor inteligente. E não de uma pessoa que foi preparada para poder gerar esses resultados. Então, isso é importante quando você entende. E eu percebi isso quando eu escrevi esse livro. Sérgio fez todo o processo comigo do acompanhamento na minha formação, quando eu fui para os Estados Unidos. E eu vi, irmão, tá estranho. Tudo que eu tinha parece que desabou da noite para o dia. E o que é que eu aprendi com isso? Lembrei, fiz um exercício, uma ativação, conectei com o divino e perguntei, Deus, fui para a praia que recordava a minha infância, que eu ia para Piatã, aquelas pedras ali, meu pai me levava. E aí fiz minha ativação, minhas orações e perguntei, Deus, se você me preparou para construir tudo isso, um negócio lucrativo, com inteligência, com método, com estratégia, se você me fez estruturar isso com os clientes, com as pessoas que precisam dos meus dons e talentos, e por que essas atividades se quebraram da noite para o dia? Por que está acontecendo com isso comigo? Eu não construí um castelo de areia, eu construí um castelo com fundação, com alicerce, para suportar o vento e a chuva. Não foi para isso que você me preparou. Com as lágrimas escorrendo pelo rosto, a voz me toma e disse, filho, não se preocupe com a derrota temporária, porque a obra que preparo para ti é muito maior do que essa que você já construiu. Você foi escolhido. E eu peguei isso para mim e estou trazendo isso para vocês. E todas as vezes que eu conto, muitas vezes eu me emociono, porque são fatos reais, né? Essas experiências nós vamos tendo e isso faz fortalecer a fé. Não me fez eu ficar mais fraco. Momentaneamente, sim, mas eu questionei, eu conversei com Deus, busquei essa intimidade e tive a resposta. Então prepara, porque tem algo muito maior. Ainda não chegou tudo o que eu desejo, tudo que está aqui, mas eu sei que está chegando e eu acredito nessa promessa e vou fazer isso para que seja multiplicado. Eu percebi que era muito mais do que um negócio lucrativo que atendia, passou a ser algo transformador e que realmente impacta a vida de outras pessoas. No período da pandemia, eu atendi como analista comportamental, como terapeuta, hipnólogo. Testemunhei uma dessas pessoas maravilhosas que chegou na minha vida, foi aqui, Mag. Eu fico muito honrado, muito grato de ver que essa pessoa, essa mulher, ela está transformada e tudo o que ela vivenciava, de alguma forma, eu contribuí positivamente na vida dela. Como esse homem aqui, eu considero meu irmão mais velho, Sérgio, é um cara que me trouxe tudo isso aí, uma orientação, e essa orientação me libertou. Então, hoje esses cálculos que nós fazemos, isso tudo já existe, ó. A gente só precisa ter o método, a gente precisa da estratégia, a gente precisa confiar e acreditar para que tudo isso realize. O mural da vida extraordinária, como tem aqui, isso aqui tudo já existe. A gente só precisa conectar com a fonte e com a estratégia para poder alcançar. E o que eu posso dizer para vocês que uma das coisas que Robert Kiyosaki falou, muito importante também, foi saber que se você quiser mudar sua realidade financeira, você tem que atuar em mercados milionários. Como assim?
ele falou de uma maneira até engraçada de dizer assim, que uma das mentoradas dele falou: Robert, eu sou escritora, desde criança eu escrevo bem, minha letra é bonita, eu gosto de escrever, eu me comunico muito bem com o papel, eu tenho uma habilidade, um sentimento na minha escrita, sou reconhecida quando eu passo no shopping, quando eu passo nos lugares, as pessoas: você é escritora, fulana de tal? Aí ela disse: sou. Aí chega: eu li seu livro, é incrível, você escreve tão bem, e eu sinto isso nas suas palavras, a doçura, a mensagem que você transmite é tão positiva. Robert, eu ouço isso das pessoas, mas nenhum livro meu é um best-seller, um campeão de vendas. Ele: é claro, você tem habilidade de escrita, é o seu dom, é o seu talento natural. Mas se você quiser transformar o seu livro em um livro best-seller, você tem que aprender a vender. E tem gente que diz que não gosta de vender. Tudo bem, mas é uma habilidade que você vai ter que desenvolver se você quiser melhorar o resultado. Porque a arte da venda é um dos mercados milionários. É uma das maneiras de você conseguir melhorar os seus resultados financeiros é com a arte da venda. A segunda, a gente já sabe, que você vai ver através do marketing digital. Hoje nós estamos vendo que existe já IA, que é possível hoje você entrar na faculdade, fazer a matrícula, e quando você acabar o curso da faculdade em 4 anos, tem um robô na sua cadeira, né? Não vai ter a profissão, que o curso começou agora. Por quê? Porque a tecnologia está vindo e substituindo a mão de obra. Em parte, eu escrevi um artigo desse em 2019, e uma das coisas que era curiosa que era: a tecnologia não veio para substituir o ser humano. Ela veio para substituir a mão de obra que ela é repetitiva, que dá fadiga, que não dá satisfação, que não dá prazer, não tem estímulo, porque a pessoa vai fazer a mesma coisa e aquilo não é intelectual, aquilo não tem interação, compartilhamento, e aí você entende que as relações humanas que precisam ser fortalecidas com atividades que conectem o ser humano com o ser humano, e o restante que é cansativo, exaustivo, seja automatizado. Agora, se você não traz isso para a sua realidade, sua profissão está em risco. É simples assim. Então, atuar em mercados milionários, você precisa saber que, por mais que você não queira, você vai ter que aprender se você quiser mudar a sua realidade. O outro, o desenvolvimento pessoal, quando a gente vai ver que tudo que eu ainda não tenho é porque eu ainda não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. Como é que eu faço algo? Para estar aqui nesse palco, eu não sou ainda o palestrante profissional, mas eu fiz um curso de oratória, eu fiz um curso de representação artística, eu consegui ver com minha professora, ela chega: pô, tem personagem que você faz, você é péssimo. Eu chego, sabe qual é o melhor personagem que eu consigo representar? Aqui, eu mesmo, a minha história, a minha vivência, as experiências que eu tive, porque não é só minha boca que fala, meu corpo comunica, minhas expressões comunicam junto com essa verdade que houve uma experiência do meu próprio personagem. Meu personagem como aluno, meu personagem como irmão, como marido, como parente, com as relações dos meus amigos. E aí você entende que cada personagem que eu represento diante da sociedade, eu desenvolvo uma habilidade e que isso fez melhorar a minha vida, de alguma forma. Hoje, quando a gente vai ver que tem franquias, porque franquia é mais difícil de quebrar? Porque tem regra de negócio. Alguém já estudou, já tem o público-alvo, já tem um ponto estratégico, já tem a margem de lucro, a formação do preço de custo. Fica mais simples de você ir na direção de alguém que já fez uma pesquisa do que você ir como um dos mentores que ele fala isso e não é uma maneira que até é um tapa na cara, né? Se dizer, não seja um bobo motivado. Você acha que você vai abrir um negócio que amanhã vai estar dando lucro, você vai pegar, comprar um carro importado, vai morar no melhor bairro, numa cobertura? Não é a realidade. Isso é o mito do empreendedor. E vender um sonho, que o sonho não é essa realidade. A realidade é, você vai construindo tijolo por tijolo e vai crescendo dia a dia com o trabalho. Então, se você aprender com a verdade que isso é construído, você não se engana com ninguém. Então,
essa é muito importante de você saber. E essa que eu penso que eu vi. Estudos do mercado financeiro, quando você olha isso aí, ó, uma IA hoje rentabiliza 42,38. Esse mês bateu 6,2 no euro-dólar. Tem 5 meses de histórico. Com a minha conta e sua cobaia, eu fiz o teste para saber se é verídico. Informações técnicas com 35 mentores diferentes, mais de 40 mil em investimento só em treinamento, para saber se isso serve ou não para as pessoas. E eu vi, serve e serve para libertar. E uma conta dessa, quando você vai ver que hoje as pessoas pensam na aposentadoria do INSS. E aí você pega 35 anos de contribuição. Se você fizer o segredo dos juros compostos com uma estratégia dessa, você vê que você não precisa de 35 anos. Com 8, 10 anos você já consegue. Como isso, Júnior? Você pergunta para o governo o que ele está fazendo com 30 anos da nossa vida, fazendo trabalhar igual um escravo, um condenado, para depois saber se vai ter previdência ou não para a gente. Não sou eu que tenho que responder, porque o segredo dos juros compostos mostram que existe uma realidade. Aí você pega, quando existe um escândalo na política, uma corrupção, esse dinheiro está no Brasil ou vai para fora? Quem sabe responder? Vai para fora. Por que colocam o dinheiro fora? Se aqui não é seguro? Então você que quer deixar o seu dinheiro seguro, ele diz que é seguro para você deixar o dinheiro aqui, mas o dele e o que é da corrupção ele coloca fora. Quando você vai ver histórico de corretoras globais, elas têm 6, 8 certificações internacionais da CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Então você pensa, para haver uma fraude com 6, 8 certificações internacionais, é muito menos possível. Não estou dizendo que não pode acontecer, porque a corrupção ela é como um verme que você vê. Até empresas que fizeram um diagnóstico, que foram pesquisar sobre corrupção, passaram a ter, mesmo que não tinha. Porque você vê como contagia, né? Então você entende que tem algo que precisa ser descoberto para poder resolver. E se você usa isso com sabedoria, você pode criar planos. Um plano como um investidor inteligente, que você vê aqui, esses históricos aqui. O brasileiro comum paga juros de 10 a 15% ao mês e mesmo assim tenta honrar suas dívidas. Isso é... Quando a gente vai para o regulamento do Banco Central, você vê que o que foi dito, que essa dívida não pode ser dobrada, Mag até falou sobre isso. Você pega o dobro da dívida, é 100%. Eu devo 1.000, vou pagar 2.000. Mais 1.000 em 12 meses, dá 100% da dívida. 100% dividido por 12 dá 8,33. Isso é um juros barato ou caro? O Banco Central tem uma normativa que diz que as instituições financeiras não podem cobrar uma taxa acima do que o que foi determinado pelo governo. E por que eles colocam uma taxa acima? Porque não tem supervisão e controle. É só por isso. E você paga o quê? Ou você pega, ou então fique sem. Resolva seu problema. Então, hoje eu quero convidar vocês para uma dinâmica que nós vamos fazer, que é exatamente sobre uma das experiências que eu tive lá e que é muito importante para você tomar posse do que é seu de direito. Como investir? Existe um método, um caminho para se tornar um investidor inteligente. Existe uma metodologia, que isso aí é racional. A parte emocional é que nós vamos fazer isso. Foi um estudo de Napoleão Hill, que entrevistou os homens mais bem-sucedidos da América em 1930 e criou um livro que se chama A Lei do Triunfo. E nessa Lei do Triunfo que ele pega, chama modelagem. Nós estudamos isso na PNL, Programação Neurolinguística, que é o que essas pessoas têm em comum que eu posso copiar ela. Não é copiar, é modelar. Eu não vou ser a pessoa, eu não posso ser Magnólia, eu não posso ser o Sérgio, eu posso ser o Júnior Mesquita e estar aqui entregando o que eu tenho, com a minha personalidade, com as minhas habilidades, porém eu sigo um modelo que é inteligente e que eu consigo gerar esse resultado. Tem aí, DJ, a tela, por favor? Deixa eu ver aqui, MG. Ele está sem... Só um minutinho, viu, pessoal? Que eu vou pegar isso aqui. Tá no slide. Peça ali para passar o slide. As 16 leis do triunfo. Só um minutinho, viu, meu povo?
Pronto. Pessoal, vou pedir, por favor, de novo, todo mundo de pé e a gente vai fazer isso, que isso é muito importante. Quem não quiser anotar, soma nos dedos, viu? Vai somando nos dedos. As 16 leis do triunfo. Se você pensa em mudar a sua realidade hoje, aqui está uma das ferramentas mais poderosas de desenvolvimento pessoal. Você entender que se você tiver os seus triunfos, que muitos de nós já temos, porém, certamente não estamos usando da maneira certa, ou estamos deixando de perceber o potencial que nós temos. Hoje, um objetivo principal definido. Quem tem hoje um objetivo definido hoje aqui nessa casa? Anota isso. Quem tem, não precisa dizer não. Você vai contando com o dedinho. Se você não tem uma meta, não tem um objetivo, você está sem um mapa. Sem um mapa, você não chega em lugar nenhum. Confiança em si mesmo. Está deixando ser levado pelo medo, pela dúvida, incerteza, ou você acredita que você pode, é capaz e vai conseguir realizar isso? Esse é o objetivo principal. Você ter essa confiança em si mesmo? Anota aí. Se não tem, vai somando aí. Hábito de economizar, fazer economia. Economizar não é deixar de comprar as coisas que você gosta. É você perceber que você pode comprar as coisas com inteligência, sem endividamento, de uma maneira racional, do que se envolver emocionalmente em todas essas decisões. Você tem um hábito de economizar sempre alguma coisa na sua vida. Imagina, liderança. Você sabe liderar? Porque a liderança é muito importante, que é melhor 1% do esforço de 100 pessoas do que 100% do nosso próprio esforço. Se você sabe que essa arte de liderar, você precisa de pessoas. Se você não tiver pessoas, não tem o exército de um homem só. Ninguém aqui é Rambo, né? Para ir para a guerra sozinho, para fazer combate, sem ajuda das pessoas. Então juntos nós somos mais fortes. Imaginação criativa. Todos nós somos criativos. Agora, você está usando sua criatividade? Você está usando o poder da sua inteligência, do poder divino da sua mente de criar e imaginar para realizar os seus objetivos? Vai somando aí. Entusiasmo. Você toda vez que vai fazer algo, você está reclamando, murmurando, ou você vai, não, eu vou assim mesmo, eu estou com sono, vai com sono. Estou com medo, eu vou com medo assim mesmo. Você vai ou você paralisa? Você congela. Como é que você responde isso para você? Então, autocontrole, ter disciplina, continuar fazendo o que tem que ser feito, construir hábitos emocionalmente saudáveis, fazer e não parar. Isso é muito importante, o autocontrole. Hábito de fazer mais. Isso nós aprendemos que é crescer e contribuir. Eu sempre, para fazer algo, se eu faço uma coisa, eu vou tentar fazer sempre melhor. Agora eu posso fazer o meu melhor, porque com o nível de conhecimento que eu tenho. Mas amanhã eu posso fazer melhor ainda. Então a sua promessa a sua entrega seja maior do que a sua promessa. Então, porque você entrega o amor para a pessoa, você está dando o seu melhor para ela, independente do que ela lhe contratou. Uma personalidade atraente. Tem gente que tem carisma, tem gente que não tem carisma, tem gente que tem esse entusiasmo para levar para as pessoas, né? Essa alegria. Mas se você não tem ou está faltando isso, busque isso em você para que você consiga se relacionar melhor, porque o ser humano depende desse relacionamento. Quem está contando aí? Quem está contando? Vamos lá. Pensar com exatidão, ter clareza. É bom sempre com um material, um conteúdo, sempre de você estar acompanhando os seus objetivos, tendo exatidão do que você vai fazer. Concentração, foco, sempre parar 1 hora por dia e dedicar, pensar nisso, buscar soluções e trazer clareza para o direcionamento que você está querendo fazer. Então, se você tem isso aí, vai ajudar. Cooperar. Às vezes, você quer fazer algo para você e espera o reconhecimento do outro. Eu tive essa oportunidade, um tio se formou na época de corretor de imóveis e ninguém foi para a apresentação dele, para o diploma. Ele chega, rapaz, eu tenho 8 irmãos,
mais de 20 sobrinhos, só você veio. Porque chega um momento que você tem que saber que não é só as minhas conquistas que são importantes. A sua conquista é importante para mim, a sua também é. Então eu quero fazer parte das suas conquistas também. Quando você se importa que o outro é importante tanto quanto você, na realização desses sonhos, você está vivendo e dividindo momentos que são importantes para todos nós. Aproveitamento do fracasso é transformar aquele fracasso, aquela história de dor, em algo que você consiga superar, vencer, tá? Tolerância, equilíbrio é desafiador, né? A paciência, a calma e você saber que você está fazendo aquilo e que precisa dar o tempo. Porque nós queremos um tempo que é nosso, terreno, e o tempo divino é outro, se você tem tolerância ou não. Regra de ouro. A regra de ouro é: o que você sabe fazer, o que você tem de melhor, você entrega para o outro ou você guarda só para você? Isso é importante quando você tem a regra de ouro. E outro, cérebro mestre, na verdade, é a mente mestre. Se eu tenho o poder de fazer algo na minha vida, se eu me juntar com você e se nós dermos as mãos, nós conseguimos fazer muito mais rápido e com muito mais intensidade. Por quê? Porque juntos somos mais fortes. Então dessas 16 leis do triunfo, quantas dessas vocês têm aí? Quem anotou? Quem quer compartilhar? Quantas você tem? 8. 8. Quem quer compartilhar? 10? 10. Bom, então, você? 7. Bom, se essas pessoas que fizeram a história, quem mais? Eu vou passar aqui, eu vou passar no meio de vocês, eu tô me empolgando com isso. Diga aqui, meu irmão. Oi? Você tem quantas? 14. 14? Bom, quer você? Eu contei 12. Tá, eu posso revelar para vocês aqui o segredo. O sucesso deixa pistas e essa pista agora é a que transforma a vida de todos vocês, que essa casa vai ser abençoada e que tudo o que aconteça com vocês vai ser realizado, porque hoje é o dia que transforma a vida das pessoas. Porque se você tem essa 12, 14, 8, não importa. O importa é você ter consciência que você pode ter 16 e tomar posse. A segunda é você com essas habilidades que precisam dominar e outras que já são dominadas. O que é que transforma a sua vida? Se esses indicadores de alta performance foram analisados pessoas como a família Rockefeller, uma das famílias mais poderosas dos Estados Unidos. Henry Ford, Bridgestone, Firestone, Thomas Edison, todas essas mentes brilhantes tinham todos esses 16 na pesquisa de Napoleão Hill. O que é que impede você com 8, com 12, com 14 de fazer a sua vida dar certo? Porque eles conseguiram revolucionar o planeta e a América. Nós podemos tomar posse disso e mudar a nossa vida. Porque agora a gente tem um caminho. Temos ferramentas, temos os talentos, temos habilidades e precisamos colocar isso em prática na nossa vida todos os dias. Existe uma metodologia para isso ser trabalhado, desenvolvido. Mas você tem consciência hoje que você pode mudar a sua vida desde quando você tome posse disso aí. Que as habilidades que você não tem, você construa, você desenvolva a habilidade. As habilidades que você já tem, melhore. Que isso se chama alta performance. E se você fizer isso, já foi. Gente, tem como dar errado? Tem como dar errado? Bom, existe uma metodologia aplicada com essa linha de raciocínio, com ferramentas, com método, com estratégias, e que a gente consegue perceber isso acontecendo a cada dia. E isso é um convite para vocês. Mude a história. Quem está com o caderninho aí e quiser saber mais, tem aí o QR Code, vai entrar no grupo, vai ter conteúdo gratuito e está sendo disponibilizado um diagnóstico financeiro sistêmico gratuito para todos vocês que estão aqui nessa casa.
com orientação e devolutiva por Magnólia e por mim, que está sendo o convidado de vocês hoje para poder honrar essa casa. Muito grato a todos. Mag. Mag, sobre o grupo que nós criamos para poder fazer isso com os convidados que você pediu para poder preparar e entregar, você quer falar para eles tudo que nós... Fala, porque eu só tenho para falar sobre isso. A gente tem ainda uma surpresa para vocês. Tá, licença aqui. aqui. Gente, povo de Deus, muito grato aí pela oportunidade. Espero que o que eu passei aqui traga consciência, porque algo só pode ser curado ou mudado na vida de cada um de nós se a gente tiver consciência. Esse modelo que eu passei para vocês de libertação financeira, de uma maneira que é racional, minha outra que é mais emocional, a gente perceber isso, que precisa completar essa inteligência emocional com a racional. Você precisa de um método, de uma estratégia. O modelo criado no Brasil é um modelo de neosservidão, que, resumindo, é um novo modelo de escravizar um povo, com altos impostos, com a condição que você fique limitado e achar que sempre a culpa ou a responsabilidade é sua, é que sua vida não vai mudar. Você vai mudar a sua vida sim, porque a palavra e a consciência te liberta. Então tome posse disso e aceite isso na vida de vocês. Irmãos, a gente vai tomar só um cafezinho ali, mas tem uma surpresa aqui, que a gente vai sortear um livro para vocês. Certo? É um livro, eu creio que Deus já organizou quem é. Os meninos estão tentando fazer ali online o sorteio, Arte de Gastar Dinheiro. E aí é um presente, viu? E se vocês estiverem interessados em um acompanhamento, aí no grupo nós vamos passar muitas coisas, muitas atividades, podem tirar dúvidas, a gente está aqui para ajudar. Eu estou aqui, eu me predispus realmente para ajudar os irmãos a hora que os irmãos precisarem. E se alguém quiser assim algo mais particular, algum grupo de acompanhamento mesmo, aí individual ou alguma coisa assim, a gente tem um QR Code, viu? E aí vamos tomar um cafezinho ali, vamos, enquanto organiza ali o sorteio.